Hoje nós estamos falando de temas espinhosos para as mulheres, né? E um tema que fala muito ao mundo feminino, à alma feminina, é a solidão. A solidão que as mulheres vivem. Por exemplo, mulheres que acabaram de ter filhos, que estão naquela fase de cuidar de bebê, de amamentar. É uma das fases mais solitárias para a mulher. A mulher, ela vive a solidão e a solidão passa a ser sua companheira o resto da vida. Como é que ela administra isso? A gente vai saber agora, conversando com a atriz e produtora cultural Amanda Malta. Não é isso, Marilene? Não, eu acho que a solidão não é só... A solidão, ela é maior, ela se apresenta com muito mais veemência com as mulheres que elas conseguem, de alguma forma, se sobressair em alguma coisa. Sim. Por exemplo, Solidão a Amanda é das uma mulheres. atriz. Sim. É uma atriz, ela faz performance pela rua, no teatro. Então, você imagina a inveja que a Amanda causa. Então, quando a mulher causa inveja, Aí as que ela é outras mais mulheres se solitária. afastam. Se afastam Sim. porque não aguentam o brilho e a luz da outra. É muito raro você ver uma mulher elogiando outra. É raro você ver. Nossa, é muito difícil. Você vê. É uma coisa, agora, né, quando é Marilene? para criticar, aí vamos criticar. Vai ver que na hora da crítica a mulher não está sozinha, porque a mulher vive sozinha. Mas Ela sabe o que tem uma acontece? trajetória. Por que a mulher tem necessidade de De criticar? solidão. Porque a mulher, na verdade, ela também não se valoriza. Então, na hora que ela critica a outra, ela quer mostrar às pessoas o seguinte: eu sou boa, eu não faço isso. Eu não Entendi. sou... Exatamente isso aí. É uma forma de se valorizar, principalmente dentro da própria família. Por isso que a mulher critica a cunhada, critica a sogra, critica... Exatamente. 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 É assim que as coisas funcionam. Amanda, querida, seja bem-vinda a esse Obrigada. podcast aqui. A gente estava doido para receber você. Obrigada. Você que é uma pessoa tão especial pra gente. Ó, Eu que obrigadão. agradeço o convite. E eu acho que vai muito, Marilene, da estrutura patriarcal, sabe? A gente já foi condicionada a nossa vida toda, desde que a gente nasce, a entender que a mulher não é uma pessoa que se confie, é uma pessoa para se desconfiar. Principalmente porque a gente já nasce ouvindo que a gente tem que ter um par na vida, né? Aham. Masculino, É verdade. né? Que a gente nasce numa estrutura heteronormativa, porque tem que ser um par masculino, Aham. e patriarcal porque aquela questão assim, os homens são confiáveis, mas as mulheres não. Exatamente. Exatamente assim. E aí eu acho que é disso que nasce essa rivalidade, uma rivalidade assim que pra mim não cabe, sinceramente. Eu valorizo todas as mulheres, eu elogio mulheres, eu acho que as mulheres são incríveis e sem as mulheres o mundo não estaria como ele está. Assim, hoje, numa questão de evolução, que ainda precisa evoluir muito, mas muito do que já foi evoluído foi por causa das mulheres. E assim, Sim, tem como provar isso, ciência, educação, entre outras coisas, mulheres sabe? são alma, mulheres dão brilho, mulheres certeza. fazem o crescimento dos homens, da vida, do meio ambiente. Nossa, Será que os mulheres homens é vida. Será que os homens que estão gravando a gente aqui, eles concordam, Regina? Claro que concordo, eles são inteligentes, por isso que eles estão aqui com a gente, não é mesmo? Exatamente. Felipe Val, ó, beijo, pessoal aqui do estúdio maravilhoso. Amanda, fala dessa solidão, principalmente de quem é atriz, né? Que vive nesse mundo artístico. Eu gosto muito de começar a falar sobre ser mulher e ser atriz, voltando lá atrás, né? O teatro, por exemplo, é uma arte milenar, né? Sim. Desde a Grécia Antiga. E se a gente for colocar o tempo que a mulher pôde começar a atuar em um palco, né? É muito recente. É quase 1900 a mulher começa a atuar. Meu Deus. Né? E olha que ela lá da Grécia Antiga. Aham. Então, olha quanto tempo o homem fez o papel da mulher em cena. O homem Porque fazia o papel os personagens da mulher. femininos existiam, mas eles eram interpretados por homens, né? E a mulher, ela apenas era a camareira, a que estava ali servindo, como sempre. A gente nasceu para servir, né? Aham. Estava ali servindo o elenco masculino que faziam os papéis masculinos e femininos. Então, só em quase 1900 que a mulher vai, na França, consegue atuar pela primeira vez. Era uma camareira, se eu não me engano, era uma camareira que servia o Molière, né, que é um grande teórico. E aí ela falou, não, chega, vou criar minha companhia de teatro.
Então, a gente entende um pouco por que é difícil ser mulher ainda, em 2022, ser mulher e ser atriz, e ser artista, seja em qualquer arte, né? Porque ser mulher e estar dentro da arte, desde muito tempo, é um lugar eu vou falar, não é criminoso, mas é vulgar, né? A mulher Sim. era dita como vulgar, como uma prostituta, uma mulher da vida, né? Se ela estivesse em cima de um palco, ou cantando, entre outras coisas. Apesar de que a pintura, o crochê, né, sempre foi muito ensinado para as mulheres do passado, né? Mas assim, para fazer dentro de suas casas, né? Sim. Enquanto esperavam os A arte, maridos quando voltar. É pra porta da porta Exatamente. De fora, Então, quando você vai falar de uma mulher que começou a escrever dramaturgia, é muito... Na verdade, a mulher já escrevia. Só que ou ela não publicava, porque ela não tinha esse direito de publicar, Publicava com ou com pseudônimo nome, masculino. ou com nome masculino. Exatamente. Ou homens publicavam para elas, né? Como é o caso da Mary Shelley, que é do Frankenstein, né? Que é o pai que publicava as escritas da filha. Então, é muito por aí, né? A mulher, ela é sozinha na arte desde que o mundo é mundo. Eu fiz um espetáculo em Acho que ela é sozinha na vida. Na também. vida. Mas a arte é um lugar que ela demorou muito a entrar, muito. sabe? Mas eu lembro disso, Amanda. Eu lembro quando eu era criança e tinha uma artista de qualquer coisa, assim, por perto, quando eu perguntava, assim, para os meus pais, mas o que ela faz? Ela é artista. Artista. Nem comenta. Não, Nem não, comenta. não é artista. Ela tem esse negócio aí de atriz, entendeu? Ixi. E essas mulheres tinham dificuldade de encontrar um relacionamento, né? Nossa, Porque eu eram imagino. tidas como mulheres da vida, né? Não mereciam casar. Aquela ali você não pode casar. Que ela não vai te dar o que você precisa, que é o status, né? De ter uma mulher recatada e do lar, assim, perto de você. Então já tinha essa dificuldade. Eu ensinei um espetáculo que se chama Emily, que é sobre uma escritora, uma poetisa norte-americana, Emily Dickinson. E aí fala muito sobre a solidão dela, né, o espetáculo. Porque ela escreveu mais de 155 poemas que nunca foram publicados. Só foi ao reconhecimento quando ela morreu, porque acharam debaixo da cama dela. O pai, no início, proibia ela de escrever, depois sabia que ela escrevia, mas passava olhos que achava que não sabia. Às vezes ele tentava pegar ela escrevendo de madrugada, porque ela escrevia de madrugada para ninguém ver. Ela já tentou publicar várias vezes quando ela era viva. Os jornalistas, às vezes, enganavam ela, falavam que ia publicar e não publicava. Teve um cara que publicou com um poema dela com o nome dele. Então, essa é a solidão, né? E acho que vocês também sabem um pouco de literatura, né? Sabe muito de literatura. Então, entende também que está naquele lugar ali, né? A mulher literária também é uma artista. Ela escreve, ela cria. E ela também teve dificuldade de entrar na... Amanda, se a gente for Vida pensar pública. que as mulheres não tinham direito à educação, se a gente for pensar que a mulher só teve direito a viajar sem autorização do marido em 1962, Amanda, a se a Academia gente for de pensar Letras, nisso tudo, a Academia de Letras foi criada há 60 anos. Eu sou a primeira presidente mulher. Tá vendo? Era só homem. que coisa mais Então, outra coisa, alguns períodos a academia ficou sem funcionar porque não tinha presidente. Tinham mulheres capacitadas, grandes escritoras, mas elas não conseguiam se eleger. Sim, Porque a estrutura da academia não facilitava. sim. A minha sorte foi uma pessoa chamada Rony Moraes, que entrou antes de mim. O Rony, ele foi um furacão, né, na cidade, né? Ele Porque foi. trouxe muita coisa benéfica, né? Foi. E, gente, eu lembro quando eu era criança, você vê que a maioria das professoras que estavam em escola pública eram mulheres, né? Exatamente. Mulheres. Sim. Mas eu lembro que os diretores eram homens. É o lugar de Olha que comando, coisa, né? Olha que coisa impressionante. É assim O mesmo. lugar de comando, exatamente, Amanda. O lugar de comando é sempre... na cabeça da estrutura social tem que ser sempre masculino, né? Que é o lugar de confiança. A gente volta na questão da confiança, né? E aí, o que você aprende? Você acaba acreditando, você como mulher, que você não tem capacidade para aquele lugar. Quando você rompe isso, Amanda? Então, eu gosto muito de trazer, para mim, é uma história que me inspira, que é a história da Luz del Fuego, né? Quando a gente trabalha com arte, a gente já tá num lugar de ser chamado de louco, então, ou louca, né? No meu caso, louca. Então, a gente já fica nesse lugar de estereotipo
de que a gente não bate muito bem da cabeça. Se criar é não bater... Isso é bom demais? Pra mim é bom. Porque se criar e não bater bem da cabeça, eu quero ficar pneu pro resto da vida. E eu amo criar, é um dos lugares que eu me sinto mais confortável. E aí a gente traz Luz del Fuego, né? Quando a gente traz pra Cachoeiro. A história da Luz del Fuego, da Dora Vivaco, é uma história, sim, incrível, né? Uma mulher que nasceu na frente do tempo dela, na época dela. Era uma mulher que ela levantava a bandeira do naturismo com muita responsabilidade, né? Ela iniciou o naturismo no Brasil. Aí ela traz essa bandeira para Cachoeiro de Itapemirim, um lugar que não cabia. Uma família de aristocratas, que era a família dela de Vaco. Uma mulher super politizada. Isso mostrava o quanto ela era à frente da família. Porque a família toda envolvia com política e ela era uma mulher que se metia na política. Até ao governo do estado. Exatamente. E aí, quando ela vê que ela não tem espaço na cidade, ela foge com o circo. E tem uma vida promissora no Rio de Janeiro. Ah, eu não sabia que ela tinha fugido com o circo. Ela fugiu com o circo, tem uma vida promissora no Rio de Janeiro, ganha uma ilha, conquista, né, o saber, o notório saber de vários poderosos da cidade, do Rio de Janeiro. Conquista muita coisa. Ela era o quê? Uma atriz? Ela era atriz, performer, bailarina, ela dançava com cobras, né? Ela fazia dança do ventre. Ela era atriz, atuava também, ela atuou em alguns pequenos filmes. E assim, era uma mulher muito politizada. Ela tentou ser vereadora, se eu não me engano, tá? Eu não vou me lembrar completamente da biografia, mas eu acho que ela tentou sim uma parte da vida dela, carreira política. Mas por ser mulher, né, tinha todo esse enfrentamento de não conseguir ser. E aí ela é assassinada, né? Porque nossa, por lutar pelo meio ambiente, né? Porque era uma mulher que também defende o meio ambiente. Ela estava denunciando a pesca explosiva, né? E aí 2 pescadores que estavam dentro dessa denúncia vão lá, enganam um caseiro, depois enganam ela e aí assassinam os 2, o caseiro e ela. Foi brutalmente assassinada. Foi uma coisa horrível. E aí eu trago essa história como inspiração porque eu acho que Luz del Fuego tem uma potência de história. E até hoje ela não é totalmente compreendida pelo povo capixaba. Exatamente. Para dar força para mulheres começarem suas carreiras, principalmente na arte, né? Tem espaço para todas nós mulheres nas carreiras artísticas. E esse lugar de comando que sempre é masculino, que também, porque eu penso assim, num lugar que não tem a valorização cultural devida, né, que quase não se consegue ter mais cultura, né, como está acontecendo com Cachoeiro. A gente está num processo muito perigoso em Cachoeiro, de desmonte cultural. Estamos passando por esse processo. Se o lugar já é de uma estrutura patriarcal, para a mulher vai ter menos ainda espaço. Entendi. Sabe? Quando o funil já é apertado, a mulher sempre é a última a estar ali entrando. E aí é 2 coisas que eu tenho que enfrentar, que é a questão do desmonte cultural e ser mulher. Porque aí eu já não sou respeitada, não sou escutada, né? Eu tenho que estar sempre ali me colocando, lutando. Aí eu passo de louca, né? Aquela menina ali é desequilibrada, ela está sempre protestando por alguma coisa, mas eu não tenho o que fazer. É o meu lugar, sabe? Como mulher e como artista, eu tenho que protestar várias vezes e ir atrás da minha voz, do que eu posso falar. Eu comecei a escrever no ano de 1970. Escrevia assim, quando alguma coisa me mobilizava, eu escrevia. Aí eu ia numa revista, num jornal, publicava o que eu escrevia. Sim. E depois eu entrei num concurso, nesse concurso, o Brasil todo participando, eu tirei o primeiro lugar no Espírito Santo. Aí eu falei assim, não, eu tenho condição. Aí no dia nós estávamos sentados numa mesa, numa festa de Cachoeiro, e um dos escritores mais famosos aqui da cidade, eu perguntei a ele assim, já estava publicando direto, tá? Eu perguntei o que você está achando dos meus escritos. Ele falou assim, eu achava que você devia só ficar falando dos passarinhozinhos lá da sua casa. Você não tem condição de escrever, não. Você acredita que ele falou isso comigo? Acredito. Eu tenho uma raiva dele tão grande hoje, porque ele é venerado, eu não consigo venerar. Não consigo. Porque... Olha, se você tem raiva, eu também tenho, tá? Porque eu sou solidária até na raiva. Que coisa impressionante, que falta de empatia dessa pessoa. Não, escreve só sobre os passarinhos. Como é que olha para uma mulher? A Amanda falando da solidão das mulheres, eu estou aqui pensando que a minha avó, ela veio de uma família aristocrática, vamos colocar assim. Então a minha avó é uma mulher que aprendeu piano. E todas daquela época, lá de 1900, aprendiam piano. No entanto, estou aqui rememorando uma série de coisas. Os pianistas que faziam sucesso, que subiam palco, eram homens.
Você não Exatamente. via uma grande pianista, Maestrinos, uma grande maestrinos mulher. também. Tem um filme na Netflix, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas eu prometo que eu trago para vocês. É sobre uma maestrina que não conseguiu o nome dela na lista de 50 melhores maestros do mundo. E ela é uma das melhores, porque ela era mulher. Não entrou, nos 50 melhores maestros do mundo, não tem uma mulher. Meu Deus, gente. Não tem. Aí eu fico Até hoje, pensando, não tem. Eu fico pensando que mulheres vitoriosas que foram Carmen Miranda, por exemplo, Sim, numa época, sim. Cacilda Becker, Bibi Ferreira, Sim. essas mulheres que elas conseguiram ter um destaque numa época que mulher nenhuma tinha. Mas aí eu te pergunto uma coisa, até que ponto esse destaque deu para elas interiormente gatilhos, né, violências, né? Porque Sim. quantas coisas elas estavam passando no silêncio para estar onde elas estavam, né? Isso é muito, gente, a melhor coisa que aconteceu é a gente que eu vou falar que é pobre, porque eu sou pobre. Claro, né? claro. É ter direito a poder fazer uma terapia. Porque, gente, não existe coisa melhor de você entender que nem sempre as coisas vão sair do jeito que você pensa, principalmente pelo lugar que você tá, sabe? Por sermos mulheres. E aí, aonde que a gente vai conseguir o equilíbrio para conseguir driblar isso e furar uma bolha? É com equilíbrio, não tem como. Né? É criando, é fazendo tudo isso. Amanda, você consegue viver da sua arte? Hoje Você eu consigo. consegue ser artista em tempo integral? Como é que é a sua vida? Hoje eu consigo, mas foi uma batalha muito grande. Eu já trabalhei no comércio por anos, eu já trabalhei como professora, eu sou pedagoga, né? Sou formada em pedagogia, mas a pedagogia na minha vida é mais para entender o mundo infantil, porque eu me especializei em artes cênicas para dar aula para criança, eu gosto muito mais de dar aula para criança do que para adulto, mas é muito mais por esse lado do que para ser professora. Eu gosto de ensinar, mas eu gosto de ensinar a minha área, né? Que é o teatro. Mas eu consigo sim, eu consigo através de editais, né? Porque eu escrevo muito projeto, me debruço. Eu também trabalho com recreação infantil, que a recreação é a união da educação com a arte. Né? A gente leva brincadeira, propostas de brincadeira para as crianças, para que elas consigam estar ali coletivamente, né? Se entendendo, se conhecendo. Socializando, exatamente. E também espetáculos particulares, produção cultural, tanto teatral, musical, evento. Eu faço de um tudo, Regina. Ah, que coisa boa. Eu faço de um tudo, para sobreviver mesmo, né? Porque eu gosto e também para sobreviver. Porque se eu escolher uma coisa, você perguntar, Amanda, você consegue sobreviver só atuando? Não, não consigo. Não tem espaço em Cachoeira, eu teria que ir para outro lugar. Já morei em outras cidades e não é o que eu quero. Eu sou muito Newton Braga, não tem jeito. Eu adoro Newton Braga. Eu aprendi que não tem jeito. Eu sou Newton Braga. Depois que eu li a biografia de Newton Braga, eu falei, cara... É esse o cara. Engraçado, eu tive a mesma sensação. A gente é muito bairrista, né? A gente tem uma... Eu sou pisciana, né? Eu tenho uma utopia que eu vou ajudar a mudar alguma coisa nessa cidade. Tô tentando, né, com o meu trabalho. Não sei se eu tô conseguindo, mas tô tentando. Vem cá, como é o seu grupo, o grupo que você se identifica? Você tem amigos artistas? Onde você transita? Você é uma militante feminista, o que você faz com isso? Fala, porque a gente está tentando vencer essa bolha da solidão feminina, né? Sim. Então... Eu tenho um grupo de artistas que são meus amigos, que é um grupo pequeno, não é um grupo... Até porque a classe artística na cidade está muito reduzida hoje, né? A gente está passando por um momento em Cachoeiro que já se vão 3 anos sem teatro municipal. Meu né? Deus, é mesmo, gente. E assim, ontem eu vivi um momento emocionante. Ontem eu fui fazer iluminação para o Jeremias, um ensaio aberto para ele, no galpão da igreja da Matriz Velha, né? Quando a gente veria Jeremias ensaiando no galpão da igreja, não que seja menor do que alguma coisa, mas é por falta de espaço mesmo, sabe? Jeremias Scheidegger. Cara incrível. Grande cara incrível. Grande produtor, mas eu tenho sim essa rede de artistas amigos, que é bem pequena. A maioria é masculina, dessa rede de amigos. Né? Eu tenho a Brenda, que é uma mulher que trabalha, uma artista mulher que trabalha comigo, a Mara Lovati, que também trabalha. Isabel Bremide, que também trabalha. Eu tô falando mais na área do teatro, né? Mas tirando isso, o resto são figuras masculinas, né? Todo o meu histórico artístico, né? Vão 25 anos que eu
faço teatro. Comecei teatro com 7 anos de idade. A maioria das presenças eram masculinas, os diretores eram todos homens. Né? O diretor que eu fiz teatro a minha vida inteira, que é o Mário Ferreira, é homem. Então, tipo, todas as figuras são majoritariamente masculinas. Se eu for colocar pra você que uma figura feminina da história do teatro em Cachoeiro é a Sara Passabon. Sara Passabon. Né? Ia falar da Sara agora. É a Sara Passabon. E assim, a Sara não teve um grupo especificamente de teatro, ela era muito professora da São Camilo. E aí, dessa aula que ela dava na São Camilo, surtiu um grupo, que é do Luiz Carlos Cardoso, que fazia uns trabalhos todos inspirados no que a Sara trouxe, né? A Brenda Perim, ela é atriz, diretora, produtora cultural, uma mulher incrível que eu me inspiro. Ela é mais nova do que eu, né? Muitas das vezes as pessoas acham, né, que a gente tem... a Amanda tem 25 anos de trabalho, não vai querer... sei lá, pra mim é o contrário. Eu tenho muito que aprender. Ela fez artes cênicas na UVV, trouxe uma carga de aprendizado maravilhosa da UVV, sabe? Tá fazendo mestrado em Ouro Preto sobre questões feministas dentro da dramaturgia. Que coisa e ela estava fazendo um artigo e ela veio me perguntar qual outra mulher em Cachoeiro que lidera um grupo de teatro, além de mim. Não tem. Que pena. Solidão da mulher. A solidão da mulher. Não tem. E eu só lidero um grupo de teatro porque eu criei o meu grupo. O meu grupo sou eu e o meu namorado, que é a parte cenotécnica do grupo, eu sou a parte artística. E a idealização do meu grupo é trazer outros grupos para formar parcerias, fazer pontes, né? Pra gente fazer projetos juntos. Então, assim, é essa história, é a solidão mesmo. Exatamente. E eu personifiquei essa solidão muito nesse projeto meu, do 10 em 1, sabe? O projeto 10 em 1 são 10 performances e uma performer. E apesar de eu ter 10 outras pessoas em parceria comigo, porque cada performance tinha um parceiro, eu estava sozinha na rua em cena. E dentro de uma máscara, que parecia que eu estava dentro de uma caixa. Então ali, fazendo as ações, às vezes por 1 hora na cidade, eu via o quanto eu estava assim, ao mesmo tempo que a gente está rodeado de pessoas, a gente também está sozinha. Muito sozinha. É uma loucura. Amanda, você teve problema por causa disso, não teve? Tive. O que aconteceu com você? Na última performance, né? A minha performance, ela, às 10, a minha performance, ela tá com um figurino que ele é meio misterioso, né? Um vestido preto com uma máscara preta. E querendo ou não, né, uma pessoa vestida assim na rua chama atenção, né? E era justamente essa nossa intenção também. Trazer uma reflexão para com a ação. E aí, na última, como tava esse fervo aí de pós-eleição, né? Acontecendo na cidade. Foi em novembro. Eu fiz o caminho contrário da primeira. Eu saí do Teatro Municipal e fui até a Casa dos Braga, deixando um fio de barbante. E durante essa caminhada, eu deixava alguns acessórios que eu usei em todas as outras 9 performances, né? Textos, fotos, entre outras coisas. Uma pessoa tirou uma foto minha com o figurino e postou em grupos, diversos grupos, falando que eu estava batendo em pessoas na rua que tinham votado que eram eleitores do Bolsonaro. E assim, todo mundo me conhece, sabe que eu tenho 1,54 m de altura. Meu Deus, que né? Não peso nem 60 quilos, não vou conseguir bater em ninguém. Né? E aí tive que ir a público, gravar um vídeo, explicar como era a performance. Fiz um boletim de ocorrência também. Para até se proteger. Né? Para me proteger, porque eu não sei o que poderia acontecer, né? Se as pessoas me conhecessem. Que coisa, né? E dei algumas entrevistas sobre isso também, tanto escrita quanto na TV, que a Lusa me chamou, com o maior carinho, para explicar, né, um pouco sobre o projeto. E é bom que também reverberou o projeto por aí. Gente, então, que coisa. Agora nós vamos terminar. Ai, mas tá tão bom, eu tô tão envolvida aqui nessa conversa. Que coisa. Amanda, obrigada, eu que agradeço. Assim, se eu tivesse que deixar uma mensagem... Por favor. Para que as pessoas valorizem primeiro a cultura na cidade, né? A gente é uma cidade que tem um histórico cultural tão bonito, né? Apenas capixaba. Sérgio Sampaio, Rubem Braga, Newton Braga, Luz del Fuego, entre outras pessoas que tiveram grandes nomes, né, na cidade. E agora quem faz a arte são os artistas contemporâneos. Futuramente, quem vai contar as histórias, sabe? Desses artistas que não são mais... Que a gente vai ser artista do passado em algum momento,
né? Claro. Então, quem vai contar essas histórias, sabe? Então, é muito importante que a gente valorize a cultura agora para que ela não morra. Cachoeiro precisa urgentemente não deixar a cultura morrer. E principalmente Muito valorizar bem. as mulheres que estão na cultura, né? Nossa. A gente trabalha muito, não é pouco não. Exatamente. Obrigada, querida. Agradeço. Bom demais, né? Gostou? Curte aqui se você gostou. Já se inscreveu no canal? Se inscreve. Para que o Entre Elas chegue a muito mais pessoas, tá bom? Dá o seu likezinho. Beijo, brigadão.